Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro e nosso papo de hoje é sobre estratégias de marketing digital para advogados. Como eu prometi para vocês, eu decidi usar as quartas aqui para trazer conteúdo sobre marketing digital para vocês, mas eventualmente uma vez por mês ou a cada 15 dias eu vou trazer conteúdo mais segmentado para uma área, porque eu sei que muitas vezes... Eita, me engasguei. Eu sei que muitas vezes fica desafiador para vocês pegar estratégias mais gerais, estratégias mais genéricas e adaptar para o nicho de vocês, adaptar para o negócio de vocês, entender o que vai funcionar de fato, o que você deve colocar foco. Então, hoje, nosso papo aqui é com advogados, é entender o que pode fazer, o que deve fazer, quais os tipos de conteúdo trazer para o feed, trazer para os stories, quais tipos de estratégias são as ideais para que você utilize. Quem estiver chegando aí, me dá um oi. Oi, Lilian, estão me vendo e me ouvindo direitinho, minha gente? Eu vou colocar o tema aqui para quem chegar depois saber do que a gente está falando. E como sempre, quem está aqui ao vivo tem toda a liberdade para tirar as suas dúvidas, né? A ideia aqui é que a gente realmente bata um papo. Opa, deixa eu colocar aqui. Bata um papo e vocês tirem as dúvidas para conseguir implementar as ações, porque não adianta ficar aqui também só ouvindo e a gente não colocar em prática, não executar, né? Esse é um ponto muito importante. Por isso que eu sempre procuro simplificar as coisas para vocês, para que vocês consigam, de fato, colocar em prática. Então, bora lá. Vamos entender, né, o que um advogado deve priorizar nas suas ações de marketing digital. Vamos falar de onde estar presente, como estar presente, por quê e o que postar. Quem conhece algum advogado aí que precisa aprender a usar o marketing digital, precisa ampliar o alcance de potenciais clientes, fortalecer a sua autoridade, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo e já encaminha para ele, para que eles venham para cá. Vamos começar entendendo. Um bom advogado que quer usar o digital para atrair clientes, para fechar mais negócios, para ampliar a sua autoridade, primeira coisa que é muito importante é que ele tenha um site. Eu sempre falo de site aqui, né? Site acaba sendo importante para todo mundo, mas em alguns segmentos, em algumas áreas de atuação, eles são essenciais. Por quê? Eles passam a autoridade, eles dão uma cara de algo mais sólido, mais sério. E quando a gente está contratando um advogado, a gente leva isso em consideração. Vocês concordam comigo? Se muitas vezes para um restaurante a gente vai procurar no Google e fala assim, não tem nem site, será que isso é bom? Imagina para um advogado que vai estar cuidando de algum caso para nós. Então, um advogado, ele precisa ter um site simples, pode ser uma única página, que tem ali qual é o seu foco, qual é a sua especialidade, quais são os serviços que ele presta, né? Como funciona o trabalho dele, com o link para entrar em contato. Esse é um ponto extremamente importante, tá? Então, anotem aí para verificar se você tem, se você não tem, você precisa construir. Por que isso é importante também, ter um site além da credibilidade? As pessoas, elas procuram por informações, né? Então elas estão procurando por informações no Google, muitas vezes para entender como funciona uma lei, eu tenho direito a isso aqui vale a pena, isso aqui cabe processo, isso aqui cabe entrar, né, com alguma ação. As pessoas tiram dúvidas. Quando você tem um site, qual é a estratégia que você pode utilizar? Você pode ter um blog junto com um site. E você vai ter artigos respondendo essas dúvidas. Porque quando as pessoas forem buscar, você vai aparecer como uma opção. Elis, eu nesse momento eu não tenho site, tá aqui nos meus planos, mas ainda não tenho. Mas eu não gosto muito de escrever. Se você não gosta muito de escrever, você pode usar como alternativa um canal no YouTube. O canal no YouTube tem a mesma lógica do blog. Só que em vez de ser artigos, você vai fazer vídeos respondendo as dúvidas mais comuns que as pessoas têm a respeito da tua área de atuação.
a respeito do teu segmento. Então, quando você faz esse movimento de ter um site, você está levando o teu escritório para a internet, você está se apresentando de uma maneira mais profissional. Quando você faz o movimento, entendam que pode ser ou, não precisa ser os dois, tá? Quando você faz o movimento de ter um blog junto com o teu site ou ter um canal no YouTube, você está fazendo o movimento de criar conteúdos para que as pessoas que estão utilizando o Google para buscar dúvidas, para buscar esclarecimentos, para entender como funciona um serviço, para entender se vale a pena ou não entrar com uma ação, te encontrem como um provedor de solução e, consequentemente, lá no final do artigo ou na descrição do vídeo, vai ter o link do WhatsApp para que eles entrem em contato, para que eles conversem, para que eles agendem uma reunião e você possa fechar negócio. Essas duas estratégias, elas podem ser feitas de maneira simultânea, porque se eu escrevi um artigo, eu posso usar o mesmíssimo conteúdo para gravar um vídeo. Mas você também pode escolher começar só por um dos dois, aquele que você tem mais facilidade. E daí você pode estar perguntando assim, Elis, mas como que eu vou entender quais são as dúvidas que as pessoas mais têm? Você consegue fazer essa análise no próprio Google. O próprio Google te ajuda a identificar quais são os termos relacionados à tua área de atuação que são mais procurados. Você também pode usar o ChatGPT para fazer isso. Existem comandos no ChatGPT que você dá para o ChatGPT e ele te ajuda a entender quais são as principais dúvidas, as principais buscas que o teu potencial cliente está fazendo em relação à tua área. Então, com isso, a gente tem um primeiro bloco de ações que são fundamentais. Credibilidade pelo site, aparecer para quem está procurando, levando informações pertinentes pelo Google ou pelo blog. Além disso, outro lugar que um advogado deve estar presente com uma excelente apresentação, de forma muito bem estruturada, também para ser encontrado pelos seus clientes, é o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio eu já falei aqui para todas as áreas, né? Ele é obrigatório para todo mundo estar lá direitinho, bonitinho, com uma excelente apresentação. E um advogado também deve estar lá muito bem apresentável. Por quê? Quando você tem também o Google Meu Negócio, você cria mais um lugar para as pessoas te encontrarem e você linka ele com o teu site ganha mais credibilidade. E você tem mais oportunidades ainda de ranquear, aparecer em primeiro no Google para quem está procurando por você, tá? Esse é um primeiro bloco. Daí você pode estar dizendo, ok, Elis, mas e as redes sociais? Advogado não precisa estar nas redes sociais? Advogado deve estar nas redes sociais também. E aí eu também vou falar de dois caminhos distintos, tá? Se o teu público é pessoa física, né, é o consumidor comum, pessoa física, a tua rede prioritária deve ser o Instagram. Você deve trabalhar com o Instagram se o teu foco é pessoa física. Agora, se você é um advogado, se você é um escritório de advocacia que tem como foco empresas, pessoa jurídica, você deve dar prioridade e atenção para o LinkedIn. Quando eu dou prioridade e atenção para o LinkedIn, isso significa que eu não devo ter um Instagram? Não, você deve ter um Instagram também, porque assim como eu, que tenho uma empresa, você que está aí me ouvindo, que tem uma empresa também, e várias outras pessoas, utilizam e muito o Instagram. E ele funciona muito bem. Só que você precisa dar uma atenção especial para o LinkedIn se o teu cliente for corporativo. E se o teu cliente for pessoa física, você pode ter o teu LinkedIn, a tua apresentação, todo o histórico, mas a tua atenção, o teu foco de estratégias vai estar no Instagram. Então, você tem o site para credibilidade, escolhe YouTube ou blog para ser encontrado e você utiliza LinkedIn ou Instagram para aparecer para as pessoas, para provocar as pessoas, para elevar a consciência e para
ampliar a tua possibilidade de vendas. Daí você deve estar se perguntando assim: que tipo de conteúdo? Sobre o que eu falo? O que eu posto? Né? Quais são os conteúdos? E eu separei aqui realmente para não esquecer de nenhum detalhe. Quais são os conteúdos que um advogado deve postar? Mas antes de falar dos conteúdos, tem um ponto extremamente importante. Isso é muito importante para quem é da área da advocacia. A gente está falando sobre um conteúdo que a maioria das pessoas não tem domínio, não tem um entendimento muito aprofundado, né? E tem muitas vezes até uma certa dificuldade mesmo para entender. Então você precisa ter cuidado, independente dos tipos de conteúdo que eu vou te passar aqui, você precisa ter cuidado com o techniquez ou o excesso de techniquez. Você precisa adequar a tua linguagem para a realidade do teu público. Você precisa explicar as coisas e falar sobre todas as leis, as possibilidades, as normas, legislação, de uma maneira mais simplificada. Sabe aquela questão assim que o óbvio precisa ser dito? As coisas mais simples precisam ser explanadas? É isso que você deve ter em mente na hora de criar o teu conteúdo. Porque uma das grandes questões das pessoas da área de advocacia, isso se aplica a outras áreas também, tá? A área de odonto, a área médica e também outras pessoas da área de desenvolvimento. A gente vem pra cá, pra rede social, e eu tomo muito esse cuidado e muitas vezes eu acabo vacilando nesse aspecto também. A gente vem pra cá com um linguajar mais técnico, com um linguajar que a gente está acostumado no nosso dia a dia, com o que a gente está lendo, com o que a gente está estudando, com o que a gente está aplicando, e esquece que as pessoas não estão tão mergulhadas quanto a gente. E na área da advocacia isso é crítico, é muito crítico, né? Eu vejo muitos profissionais que não conseguem alavancar os resultados aqui nas redes sociais pela linguagem extremamente engessada e técnica, né? Aquela linguagem que eu não consigo assimilar, e se eu não assimilo, eu desisto fácil, entende? Se eu não entendo, se eu começo a não entender, eu desisto. Eu não fico ali, deixa eu quebrar a cabeça. Então, esse é um ponto de atenção para qualquer um dos tipos de conteúdo que eu vou passar aqui. E quais são os conteúdos principais que você deve fazer? Conteúdo número 1, dúvidas, né? As pessoas têm dúvidas. Funciona desse jeito ou desse jeito. Eu devo entrar com esse processo ou não devo entrar com o processo? Isso é válido ou não é válido? Né? Isso vale para questões jurídicas de pessoa física, isso vale para questões jurídicas do mundo corporativo também. Quais são as principais dúvidas que o teu cliente normalmente tem? Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo no ano passado. É no início do ano passado. Eu mandei fazer os móveis aqui pro meu apartamento. Eu tinha me mudado, mandei fazer os móveis e eu levei um golpe. Um golpe que eu paguei os móveis, a empresa entregou 1/3 deles e os caras decretaram falência. Qual era a minha dúvida, né? Eu tinha contrato assinado, tudo certinho, bababá. Mas eu não tinha a menor ideia se eu podia processar ou qual caminho eu seguia para processar, se valia a pena ou não, quais as implicações ou não. Então, se o teu público, tu tem que avaliar onde tu atua, óbvio, né? Mas eu tô dizendo assim, um exemplo de coisas extremamente simples e básicas que a maioria das pessoas não sabem. Então, quais são as principais dúvidas e também mitos que as pessoas têm em relação à tua área de atuação? Esse tem que ser o teu conteúdo chefe, o teu principal conteúdo. 90% do teu conteúdo tem que ser sobre isso. Por quê? Você vai esclarecer para essa pessoa se vale a pena ou não, se enquadra ou não, e você vai demonstrar o teu conhecimento. Então, essa é uma forma, tanto para o LinkedIn como para o Instagram, para você ampliar a tua visibilidade, ampliar a tua autoridade. Claro que aqui a gente tem mais tipos de conteúdo, tá? Mas claro que aqui você tem que ter um ponto que é a essência do marketing, que é definir o teu público-alvo.
é entender o teu posicionamento, é entender qual nicho você vai se apresentar como especialista. Então, isso é fundamental, porque aí eu vou direcionar as dúvidas para aquela área. Então, as dúvidas você pode fazer posts escritos, pode ser um post único com um texto na legenda. Pode ser um carrossel ou ele pode ser um Reels. E um Reels extremamente simples, um Reels com o celular aqui e você gravando, passando a informação. Esse tipo de conteúdo, ele amplia e muito a tua visibilidade, né, para que mais pessoas te conheçam. O segundo tipo de conteúdo que você deve ter no teu perfil, independente de qual rede você vai usar, são as atualizações. O que mudou dentro da tua área? Né? Qual é a nova lei? O que mudou da lei antiga para a lei nova? O que fala a respeito disso? Por quê? Isso faz com que você seja um ponto de informação. Você faz uma curadoria, você é a pessoa que está sempre por dentro do que está acontecendo dentro da tua área. Isso vai mostrar que você é atualizado, que você entende do que você está falando. E isso também te leva a virar um ponto de referência. Se eu quero saber sobre determinado assunto, eu vou lá no perfil da fulana, que é advogada, porque ela fala sobre isso. Eu vou lá no perfil do fulano, que fala sobre tal assunto. Então, você vira um grande curador de manter as pessoas sempre informadas sobre o que mudou, quais as atualizações, como era antes, como é agora. O terceiro tipo de conteúdo, e aí eu tô falando ainda e esse conteúdo, minha gente, entenda assim, ele pode ir para o feed, eu tô falando principalmente de feed, mas ele também pode ir para os stories. Mas ele é um conteúdo que é o conteúdo que fica no teu feed. E eu já vou falar como você conduz os teus stories também, tá? O terceiro conteúdo, que é um conteúdo também muito bom para atrair público, para te tornar mais conhecido, é o conteúdo que a gente chama de pauta quente. Todo dia a gente tem vários casos das mais diferentes áreas com repercussão nacional, às vezes repercussão internacional, às vezes repercussão somente local, né, uma coisa menor. Mas todo dia a gente tem muito conteúdo de notícias, de informações que estão acontecendo por aí. Você pode também utilizar isso e dar a tua opinião. Vamos supor que você seja um advogado criminalista. E daí tem um crime XPTO. Você pode pegar aquele caso e dar a tua opinião, dar a tua percepção. Não, eu sou um advogado especializado em questões financeiras. E aí tem aí algum caso a respeito de quebra, de falência ou qualquer assunto relacionado. Você pode pegar esses assuntos que estão em voga no momento e trazer para cá. E falar a respeito, e dar a tua opinião a respeito. Coisas mais simples também, né? Vou dar um exemplo muito simples. Programas de grande repercussão. Exemplo, Big Brother Brasil. O Big Brother, ele é um programa de entretenimento. Fato, de entretenimento. Mas vira e mexe, tem umas polêmicas lá dentro. Porque fulano vai processar. Porque estão tacando hater aqui, vai fazer isso e vai fazer aquilo. Teve uma fala problemática, isso pode causar tal e tal coisa. Teve um comportamento que pode ser caracterizado como tal e tal coisa. Então, isso acontece tanto num programa de TV, como acontece muitas vezes em sites, Instagrams de fofoca, com notícias envolvendo pessoas mais famosas. Esse tipo de assunto também é pauta quente. E você também pode trazer isso e explicar o contexto. Por que fulano processou fulana? Isso cabe ou não cabe processo? Isso pode caminhar para que lado? Então, esse tipo de conteúdo também desperta muito interesse. Daí então vamos pensar, né? Você pode falar sobre dúvidas, sobre pauta quente e sobre atualizações. A gente tem 3 tipos de conteúdo aqui que você pode usar.
E aí você pode estar pensando assim, Elis, e stories? O que eu faço nos stories? Eu preciso postar todos os dias, né? Seja no LinkedIn ou seja no Instagram. Se eu for usar o blog ou o canal do YouTube, quantos vídeos? Vamos falar um pouquinho de rotina também. Mas antes de falar de rotina, eu quero falar dos stories. Nos stories, o que você pode e deve fazer? Você pode e deve, óbvio, replicar esses conteúdos que você vai botar no feed. Você pode entregar nos stories de maneira seca, né? No sentido de só pegar e compartilhar, ou compartilhar e complementar com alguma informação, seja com vídeo falando, seja com texto escrito. Você também pode e deve mostrar a tua rotina. Então, você trabalha num escritório ou você trabalha em home office. Você pode falar, hoje eu tô fazendo uma reunião com um cliente desse perfil. Ou olha, chegando no escritório de novo, aqui tá a equipe, eu fui para um congresso, fui para um treinamento. Hoje é o dia de me aprofundar na legislação XPTO. Hoje é dia de entender a lei tal e tal. Ou a gente acabou de fechar um caso sobre um assunto XYZ. Ou com um cliente do perfil X, sem revelar o teu cliente. Outro conteúdo que é muito fácil e muito simples de fazer nos stories é você falar sobre algum caso que você está trabalhando. De novo, resguardando o nome do cliente, resguardando informações confidenciais, mas falar do perfil do cliente, do tipo de caso. Pode falar sobre estratégias que vocês adotaram ou ações em que etapa do processo está. Que esse processo tem ainda mais X etapas. Você pode relatar um pouco do dia a dia. Por quê? Isso mostra que você está em movimento. Isso mostra que você está atendendo clientes e o tipo de caso que você está envolvido e os tipos de soluções que você traz. Então, isso também te traz muita autoridade. Uma outra ação muito bacana, duas ações, tá? Bem bacanas que você pode fazer nos stories. Uma delas é trabalhar com enquetes. Você pode pegar situações X, né? E colocá-la para as pessoas. Isso é verdade ou é mentira? Por quê? O povo ama dar uma opinião. Ama dar uma opinião. Então você pode pegar uma situação extremamente curiosa e botar lá uma enquete para a galera interagir se aquilo é verdade ou é mentira. Você pode pegar uma outra situação lá, né, também super curiosa, e colocar opções para as pessoas escolherem se o encaminhamento é A, B ou C. Então você pode interagir com as pessoas dessa forma. E a outra maneira de interagir é você abrir caixinhas de pergunta. Quando você começa a ter público, começa a provocar interações, no início sempre vão ser menores as interações. Mas quando você começa a trazer isso como rotina, você pode abrir as caixinhas para tirar as principais dúvidas. E aí você pode juntar as coisas, tá? Como que você junta? Você pode falar sobre um caso que você está atendendo, quais foram os encaminhamentos, em que etapa tá, do processo, bababá. E aí você pode abrir a caixinha, e isso sempre traz mais resultado, isso sempre traz mais respostas. A caixinha voltado para dúvidas, para casos dentro daquela linha que você acabou de contar. Quando as pessoas começam a mandar as dúvidas ali na caixinha, você pode só responder nos stories, certo? Só responder nos stories. Ou você pode responder no formato de vídeo, aquela dúvida, num vídeo de no máximo 1 minuto. E você pode baixar esse vídeo e transformar ele no post, num post do feed. Que é o quê? O post que eu falei antes, sobre dúvidas. Então, você pode começar fazendo uma pesquisa de dúvidas, mas depois que você começa a ter público, você pode começar a abrir as caixinhas e responder as dúvidas das pessoas, e você aproveita o movimento que você fez nos stories e transforma ele num conteúdo para o feed. O que também é muito, muito, muito importante que um advogado tenha? Um perfil muito bem organizado. Eu preciso chegar no teu perfil no Instagram, ou se você for corporativo, no teu perfil no LinkedIn, e entender que público você atende
e entender qual é o teu foco, qual é o teu nicho, qual é o teu segmento. Porque se tiver simplesmente lá advogado de maneira extremamente genérica, eu não sei se você é trabalhista, ou se você é criminal, ou de que área você é difícil a pessoa se interessar em continuar seguindo. E também se você não define uma área prioritária, e entendam aqui, tá, gente? Você pode dizer assim, Elis, eu tô aqui caçando cliente, eu não posso me dar o luxo de escolher uma área. Entenda que quando você escolhe uma área e você se posiciona nas redes sociais como especialista naquela área, é muito mais rápido para você atrair clientes e é muito mais fácil você cobrar um valor melhor porque você está sendo um especialista naquele nicho. Mas, de repente, você se posiciona como trabalhista, tá? E chega alguém lá querendo um outro serviço de uma outra área completamente diferente. Se você tem agenda disponível, se você tem competência e conhecimento para resolver, nada te impede de pegar esse caso. Nada te impede. O que você precisa entender é que quando eu venho aqui para as redes, eu preciso me apresentar como especialista. Porque senão, tu vira só mais um advogado, entende? Só mais um advogado que é generalista. E aí fica difícil de você construir a tua autoridade. É impossível construir? Não, não é impossível. Mas é infinitamente mais demorado e mais difícil. Infinitamente mais demorado e mais difícil. Tá? Então, tenha o teu perfil muito bem organizado para quem chegar, não importa se é LinkedIn ou Instagram, entender no que você é especializado, certo? Então, a gente já falou de onde estar presente, já falamos dos conteúdos e eu quero falar um pouquinho para você sobre rotina, né? Então, assim, quantos posts fazer? A orientação é frequência, né? Não apareça e desapareça, mas mantenha uma frequência. Trabalhe com uma média de 3 posts na semana. Então, 3 posts na semana, você pode, uma dúvida por semana, você pode usar uma atualização por semana e você pode usar um assunto de pauta quente por semana. Então, assim, pauta quente mesmo é o que não falta pra gente usar. Aí, Elis, talvez eu não tenha atualização toda semana para trazer. Ok, você pode trabalhar com, nos mínimos 2. Ou você pode usar 2 dúvidas. O ideal é que você mantenha 3. Precisa ser sempre esses 3? Não, a atualização pode ser flutuante. Eu posso ter também ali, uma vez a cada 15 dias, uma apresentação do escritório, reforçando quais são os tipos de serviço prestados, deixando claro como vocês trabalham. Então, tem algumas questões, algumas limitações sobre fazer oferta, mas você não faz uma oferta. Você fala sobre cases que demonstram como você trabalha e você apresenta os teus serviços, apresenta as tuas especialidades, reforça o tipo de cliente que você atende. Então, se você manter hoje de 2 a 3 posts na semana, tá excelente, excelente, maravilhoso, tá? Se for no LinkedIn mesmo, 2 posts na semana tá mais do que bom. Não precisa mais do que isso. Não tem necessidade nenhuma, tá? No Instagram, o ideal é manter pelo menos 3. Nos stories, você pode trabalhar com pelo menos um dia sim, um dia não. E a gente tá falando aí de uma média também de umas 3 interações na semana. Então, em uma semana, você pode pegar a dúvida que você colocou no feed e detalhar um pouco mais a explicação sobre ela. Se tem uma atualização, você pode falar sobre a atualização. Você pode abrir uma caixinha de pergunta e ir respondendo as dúvidas ao longo da semana. Não precisa responder tudo de uma vez só. Compartilhe um pouco ali da rotina, né? Pega um dia da semana para compartilhar um pouco dos casos que você está atendendo, de um caso específico, ou para falar um pouco sobre o evento que você foi, a rotina. Então, você pode fazer interações moderadas que demonstrem o movimento, né? Que demonstrem que você está em movimento. Então, poxa, eu vou escolher um dia da semana para abrir uma enquete.
Vou escolher o outro dia da semana para abrir uma caixinha. Vou escolher o outro dia da semana para contar sobre um case, sobre o que a gente está fazendo aqui essa semana, sobre os casos que foram resolvidos ou os novos casos que entraram, que vocês estão estudando, porque o povo adora saber o que está acontecendo. E, de novo, você está demonstrando o teu conhecimento, demonstrando e reforçando a tua área de atuação. Porque reforçar, repetir, falar muitas vezes sobre determinado assunto é extremamente importante para fixar na mente do povo. Lá no YouTube ou no blog, lá na estratégia inicial que a gente falou, você pode trabalhar com o ideal seria um artigo por semana ou um vídeo por semana. Elisa, eu vou trabalhar com os dois. Eu decidi fazer artigo e vídeo. Você pode fazer 2 vídeos por mês e você pode fazer 2 artigos por mês. Você vai ter um conteúdo para publicar a cada semana. Não, Elise, isso é muito pesado para mim. Hoje eu não consigo fazer um conteúdo desses, independente de ser um vídeo, independente de ser um artigo, eu não consigo fazer um por semana. Você precisa colocar, então, pelo menos 2 por mês. Um a cada 15 dias. Então, pensa comigo. Se você criar um conteúdo a cada 15 dias para o YouTube ou para o blog, a gente está falando de você chegar no final de um ano com 24 conteúdos que vão estar ranqueando nas buscas do Google para as pessoas te encontrarem. 24 assuntos diferentes, entradas diferentes de potenciais clientes. E aí você vai dizer assim, poxa, mas fazer vídeo, fazer artigo é super desafiador. Você pode usar hoje, como eu falei que você podia usar para entender quais são as dúvidas dos seus clientes, você pode usar o ChatGPT, que facilita a tua vida num nível absurdo. Tanto para ter as ideias de conteúdo, como para escrever os artigos, que depois você só vai revisar, como para montar o roteiro do vídeo. Aí eles, mas gravar vídeo super complicado. De novo, o que importa é o conteúdo. Você pode gravar o vídeo abrindo o celular aqui gravando, abrindo o Zoom e gravando ali para o YouTube. Então, você pode virar o celular aqui e gravar já no formato do YouTube certinho, se você for fazer para lá. Então, você não precisa de edições mirabolantes. Você precisa de conteúdos certos que sejam do interesse do teu público. Se você for usar o Instagram, uma outra ação que você tem que colocar na tua rotina é o impulsionamento dos posts de dúvidas. Por quê? Isso vai fazer com que o Instagram entregue o teu conteúdo para o maior número de pessoas e você comece a ter mais seguidores. Então, essa é uma rotina que um advogado precisa estruturar. Constrói um site, decide se vai usar um blog ou um canal do YouTube para aparecer para quem está procurando pelas informações da tua área. Escolhe se vai usar o Instagram ou o LinkedIn de acordo com o teu público, se você vai trabalhar com pessoa física ou pessoa jurídica. Como conteúdo, as tuas prioridades devem ser dúvidas do teu público, atualizações sobre a legislação que você atua, sobre a tua área, o que mudou, o que não mudou, as novidades, o que deixou de valer, o que começou a valer, e pautas quentes. A pauta quente é um super conteúdo que vai te dar visibilidade e principalmente vai te dar autoridade, porque vai demonstrar a forma que você trabalha. Essas são as ações que você precisa dar foco. E fazer uma média aí de 3 posts por semana e no mínimo 2 conteúdos, que são os conteúdos grandes, né, que é o vídeo ou o artigo no mês. Você pode organizar essa rotina para fazer tudo isso usando 8 horas do teu mês, concentrando as atividades da semana ou da quinzena, né, para fazer tudo de uma vez só. Aprender a usar o ChatGPT para fazer isso de forma mais rápida. E se você precisar de ajuda, ai, me engasguei, para fazer isso, para desenhar essa estratégia, para ir montando um plano específico para você
para ter acesso a essas aulas do ChatGPT, para te ajudar a validar os primeiros materiais, analisar o teu perfil, definir o teu posicionamento, entender melhor como definir o teu público-alvo, como apresentar os teus diferenciais. Fica o convite para você entrar na comunidade Marketing Pro. A comunidade é um programa em grupo com orientação individual. Não é um curso, né, onde você entra e tem trocentas aulas genéricas, mas é um programa onde você entra e você recebe orientação. Olha, pelo teu objetivo, pelo teu momento atual, você deve primeiro fazer essa ação. Você recebe as aulas para aprender a fazer aquela ação, executa, constrói aquele material e traz aquilo para validação. Dentro da comunidade, além de te orientar, eu também valido o que você está fazendo. Porque você tem 2 ganhos principais. Clareza, se você está fazendo a ação certa. Clareza do que você deve fazer. E segurança que você está fazendo corretamente. Então, esses são os 2 grandes objetivos da comunidade. E ela acontece dentro de uma comunidade mesmo, para membros, dentro do Facebook. E em mentorias quinzenais no Zoom, onde todo mundo tem espaço para falar e todo mundo recebe orientação. Para você ter acesso às informações sobre a comunidade, você pode digitar aqui PRO 500, e se você estiver vendo o replay dessa live, você pode digitar nos comentários, ou se você está vendo o replay no YouTube, você também pode clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo, certo? E se vocês têm alguma dúvida, minha gente, essa é a hora de perguntar. Aproveitem. Lucivânia, obrigada, Lucivânia, obrigada. Meu objetivo aqui é trazer conteúdo prático para vocês mesmo e lá dentro, para quem decide, né? Eu sempre falo, tanto as minhas aulas como as minhas lives, elas, óbvio, elas fazem parte da minha estratégia de relacionamento com vocês e venda. Eu sempre vou fazer uma oferta no final. Mas elas têm a missão principal de entregar conteúdo. Então, assim, todo o conteúdo eu sempre vou entregar aqui. E dentro da comunidade, o que eu faço é olhar para a tua realidade, olhar para o teu momento, entender o teu perfil e montar uma estratégia customizada para você. E também ajudar vocês a ter mais segurança nos primeiros conteúdos. Porque eu sei que é difícil sair fazendo. Então, muitas vezes vocês pecam em detalhes. Então, aqui o conteúdo é liberado mesmo. E para quem escolhe dar esse passo a mais, é para ter esse apoio, para ter essa validação, para ter mais segurança e mais clareza. Que bom que você gosta do meu conteúdo. Minha gente, é isso. Então, espero aí que os advogados que assistiram tenham gostado, que coloquem isso em prática. Essas ações podem ser adequadas aí, óbvio, né, para outros nichos, com alguns detalhes, alguns ajustes. E se você é um advogado e está vendo esse replay, reforço o convite para entrar na comunidade Marketing Pro. E também faço o convite para você que está vendo isso aqui, mas não é advogado, que encaminhe para um advogado que precisa começar a usar o digital para ampliar a sua visibilidade e a sua autoridade. Um beijão para vocês, uma ótima semana e segunda-feira espero vocês lá no YouTube para o nosso aulão de toda semana. Tchau!